Eu vou iniciar essa pregação aqui sabendo que possivelmente a qualquer momento uma carreata de todo tamanho vai passar aqui em frente fazendo barulho ensurdecedor. Está tendo um evento político aí, um lançamento de candidatura. Infelizmente esse povo não respeita a igreja não. Então graças a Deus não vai ter carreata. Eu estava temendo isso. Graças a Deus não teve. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da presença do Senhor para ouvir a Tua Palavra, para receber a revelação da Tua Palavra e para uma vez mais sermos edificados, ó Deus, através da Tua Palavra. Eu peço a Tua ajuda, Senhor, pois eu reconheço que eu não tenho capacidade de mim mesmo para proclamar a Palavra do Senhor, mas é o Teu Espírito Santo que concede graça, que concede misericórdia. É o Teu Espírito Santo, amado Deus, que concede a todo homem e toda mulher a capacidade de proclamar a palavra do Senhor. Usa-me nessa noite uma vez mais, Deus, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, o último ensino ali do Sermão da Montanha. Jesus finalizando o Sermão da Montanha, e esse foi o último ensino do Mestre Jesus, do nosso Salvador. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, assim diz a palavra de Deus. Todo aquele, preste atenção, essa palavra é muito importante para tirar alguns enganos na nossa mente a respeito do que está escrito aqui, porque muito é entendido de forma errada. Muito entendimento errado é proclamado a respeito dessas palavras. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína, porque estava construída na areia. Ou seja, não tinha fundação, não tinha um fundamento firme. Meus irmãos, Jesus está direcionando essa palavra para aqueles que ouvem o Evangelho, para aqueles que escutam a sua palavra, para aqueles que, assim como nós, esta noite aqui estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. É para todo aquele que ouve, é para todo aquele que escuta. Porém, aqui ele faz uma separação. Aqueles que praticam e aqueles que não praticam. E aqui ele diz que aqueles que praticam, aqueles que não somente escutam, aqueles que não somente ouvem, aqueles que não somente dão ouvidos, mas que também praticam o que Jesus ensina, essa pessoa, homem ou mulher, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, tem fundamento. Pode acontecer o que for, a tempestade, a tribulação, mesmo que Satanás ataque, por essa pessoa ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, essa pessoa está firmada. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa ouvir, se a pessoa escutar e não colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, é uma pessoa sem fundamento. É uma pessoa como uma casa, se assemelha a uma casa que não tem um fundamento, que foi construída em cima da areia, onde qualquer sopro, onde qualquer ventania, onde qualquer chuvinha pode derrubar aquela casa e de fato derruba. Mas o interessante, meus irmãos, é que Jesus está apontando para algo. Ele diz claramente: aquele que ouve estas minhas palavras. E quais são estas palavras que Jesus está se referindo? Ele está se referindo justamente ao Sermão da Montanha. Como eu disse aqui na introdução, esse ensino de Jesus sobre os dois fundamentos é no final do Sermão da Montanha. Então, para aquele povo e também para nós, ele disse: olha, vocês que estão ouvindo esse sermão, vocês que estão ouvindo esses ensinos,
vocês que estão escutando a minha voz proclamar esse sermão, vocês têm que ouvir, vocês têm que praticar. Se vocês praticarem, vocês irão prosperar. Se vocês praticarem, nada irá derrubar vocês. Se vocês praticarem, vocês estarão firmemente em minha presença. Mas Jesus está apontando para os ensinamentos dele. Jesus está apontando não para fábulas, não para invenções humanas. Jesus está apontando literalmente para a palavra dele a respeito do que é estar firmado na rocha. E para isso, meus irmãos, nós temos que voltar a alguns versículos a respeito do Sermão da Montanha, para chegarmos à conclusão a respeito do que estamos fazendo. Será que de fato nós estamos ouvindo e obedecendo? Será que de fato nós estamos firmados na rocha? É necessário voltar aos versículos para compreender como está a nossa vida cristã. E no capítulo 5, versículos 7 e 9 do Evangelho de Mateus, dentro do Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9, Senhor Jesus assim nos ensinou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, estamos firmados na rocha? Será que nós estamos de fato firmados na rocha? Então, tem que haver misericórdia no nosso coração. Porque aqui Jesus Cristo disse: bem-aventurados os misericordiosos. Se não existir misericórdia no nosso coração, nós não estamos firmados na rocha. Jesus Cristo também disse: bem-aventurados os pacificadores. Será que há paz no nosso coração? Será que onde nós chegamos, nós conseguimos promover a paz? Será que quando tem duas pessoas brigando dentro da nossa casa, na nossa família, e a coisa mais fácil é acontecer contenda dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente vai lá para aumentar a confusão, para aumentar a guerra ou para promover a paz? Se nós não estamos promovendo a paz, se nós não estamos proclamando a paz em ambiente de guerra, nós não estamos sendo pacificadores, logo nós não estamos firmados na rocha. E o Senhor Jesus também disse: bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Meu amigo, eu saio. Deus te abençoe então. E só Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer oração para ir embora? Quer oração? Feche os olhos então. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu não gastei não. Feche os olhos. Isso, Deus tem misericórdia. Eu vou morrer. Deixa eu orar para o Senhor. Tá bom? João, eu faço isso. Agora eu vou morrer. Isso. Vou matar eu mesmo. Vamos ficar quietinho? Você não vai matar eu, tá bom? Olha para mim. Matar eu mesmo. Olha para mim. Deixa eu orar para você, tá bom? Posso orar para o Senhor? Feche os olhos. Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, cubra esse homem com a tua bondade, cubra esse homem com a tua misericórdia, quebre as cadeias, quebre as prisões, destrua, Senhor Deus, a fortaleza, tome o João, Deus, em tuas mãos, e que a vida dele, Deus, seja transformada e restaurada. Escolte esse homem com os teus anjos, tira ele do caminho de morte, tira ele das prisões e das cadeias infernais, destrua, amado Deus, as correntes do inferno, na mente e na alma do João. Leve este homem, Deus, ao arrependimento, muda, Senhor, a história dele, que ele tenha adentrado aqui nesta noite, Deus, para sair com dádivas do teu Espírito Santo, que ele tenha entrado aqui nesta noite, Deus, para receber a misericórdia e a compaixão do Senhor. Trabalhe, amado Deus, essa vida, liberte dos vícios, liberte, amado Deus, do pecado, liberte, amado Deus, das trevas, transforma, Deus, a vida do João, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Você está bocado, você está bom. Amém. Senta lá um pouquinho, tá bom? Não sai. Isso. Se eu gosto da oração. Então vamos orar. Só ficar sentadinho aí, tá bom? Não atrapalhando o culto. Amém? Obrigado. Amém. Deus abençoe, meu filhinho. Amém, irmãos? Amém. Então, meus irmãos, temos que ter esse entendimento. Se estamos firmados na rocha, necessário é que o nosso coração entenda que é necessário ser misericordioso,
que é necessário ser pacífico e que é necessário ter um coração limpo. Caso contrário, nós não estamos firmados na rocha. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus Cristo também nos diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Se estamos firmados na rocha, se de fato a nossa fé está inabalável em Cristo, é necessário, meus irmãos, que a nossa vida dê sabor. É necessário que a nossa vida dê sabor para aqueles que estão vivendo de sabor, para aqueles que estão vivendo uma vida amarga, para aqueles que estão vivendo uma vida amargurada no pecado. É necessário que quando nós nos aproximemos dessas pessoas, essas pessoas venham sentir o sabor de Jesus Cristo, o sabor da salvação. E Jesus também disse que nós somos luz, meus irmãos, temos que ser luz. Em um ambiente de trevas, não aumente as trevas, não. Em um ambiente de murmuração, não aumente a murmuração. Em um momento de contenda, em momentos, em ambiente de contenda, não vá lá para aumentar a contenda, para aumentar a desavença. Em um ambiente de dor e sofrimento, não vai lá aumentar a dor. Se tem alguém chorando, não vai lá aumentar as lágrimas dessa pessoa, pelo contrário, vai lá enxugar suas lágrimas, porque nós somos luz, vocês são luz. E se estamos firmados na rocha, temos que entender isso. Temos que dar esse testemunho: eu estou firmado na rocha, eu sou luz, eu estou firmado na rocha, a minha vida é para impactar a vida do próximo de alguma maneira. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 24, Jesus ensinando sobre as palavras que ele disse que nós devemos ouvir e obedecer para estarmos firmados nas rochas. Capítulo 5, 21 até o 24. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então, volte e faça a sua oferta. Jesus aqui está falando, meus irmãos, que se estiver ira no nosso coração, se tiver raiva no nosso coração, em um português bem simples, bem entendido, se você tiver de mal, se você, seja qual for o motivo, não está conversando com determinada pessoa porque você está de mal com aquela pessoa, seu sangue não bateu com aquela pessoa, sua alma não bateu com aquela pessoa, Jesus Cristo disse que esse procedimento é um procedimento de quem não está firmado na rocha. A tempestade vai derrubar, as fortes águas vai derrubar, não procede, não é um testemunho de quem está firmado na rocha. E note que Jesus aqui diz: se você se lembrar que o teu irmão, não é nem você contra ele, é na situação também, você não tem nada contra aquela pessoa, você está de boa com aquela pessoa, o seu coração está em paz com aquela pessoa, mas aquela pessoa se levantou contra você. Jesus está falando que nessa situação você tem que ir até essa pessoa. Foi ela que começou, é ela que está irada contra você, mas é você que é luz, é você que é sal, é você que está firmado na rocha, é você que tem que ir até essa pessoa e buscar a paz, propor a paz. Meu irmão, minha irmã, o meu coração em Cristo Jesus te ama, o meu coração em Cristo Jesus não tem nada contra você, o meu coração em Cristo Jesus está orando e clamando pela sua vida. Se estamos firmados na rocha, meus irmãos, é assim que deve ser o nosso procedimento. Caso contrário, nós não estamos praticando os ensinamentos de Jesus. E no versículo 43, Jesus ainda reforça: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos de Deus. Olha só, meus irmãos,
A forma de demonstrar que nós somos filhos de Deus é amando quem nos odeia, é orando por aqueles que nos perseguem. A forma de nós mostrarmos que somos filhos e filhas de Deus é obedecendo as palavras de Jesus e praticando. Especificamente a respeito desse assunto, não é fácil. Não é fácil você gostar, não é fácil você amar, não é fácil você orar por alguém que fala mal de você, que te calunia, que te persegue, que espalha mentiras a teu respeito. Não é fácil você amar e orar por alguém que quer a sua derrota, que quer a sua destruição. Mas se nós estamos firmados na rocha, deve ser uma atitude natural. Se estarmos firmados na rocha, se estivermos verdadeiramente firmados na rocha, amar e orar por aqueles que nos perseguem deve ser uma atitude natural em minha vida e em tua vida. Caso contrário, os nossos pés não estão firmes em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, dando continuidade para descobrir se estamos firmados na rocha. Jesus ensina agora sobre a oração. E quando orarem, Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 6. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Deus está aqui nos ensinando, meus irmãos, a respeito de oração. Deus aqui está nos falando que é necessário separar momento do nosso dia para nos trancar em um ambiente somente nosso, para nos trancar em um lugarzinho somente você e Deus, eu e Deus. Jesus está falando que se a nossa vida de fato estiver firmada na rocha, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Se você não ora, se você não separa, eu vou ser econômico, mas o meu coração dói quando eu faço essa economia, porque é uma miséria. Mas eu deixo eu ser econômico, sabendo que eu estou até desagradando a Deus, misericórdia. Se você não ora 10 minutos, se 24 horas por dia você não separa 10 minutos para orar, você não está firmado na rocha, você está firmado na areia. E Satanás vai te sacudir de um lado para o outro, Satanás vai te peneirar. Repito, falei aqui 10 minutos com meu coração trancado, sabendo que não é a vontade de Deus apenas 10 minutos. Porque certa vez Jesus Cristo deu uma bronca nos seus discípulos. Como assim? Vocês não conseguem orar nem ao menos uma hora? Então entendo, meus irmãos, que o mínimo que Jesus quer de mim e de você é 60 minutos. Mas miseravelmente, muitas vezes não conseguimos passar nem 10 minutos. Nem 10 minutos nós conseguimos passar e queremos estar firmados na rocha. Aí quando a tempestade vem e nos derruba, Deus, por quê? Quando o vento vem e nos derruba, Deus, por quê? Quando tudo é desmoronado ao nosso redor, ainda questionamos Deus por quê? A resposta é simples, porque nós não estamos firmados na rocha. Nós não estamos orando, nós não estamos permitindo que o Espírito Santo produza firmeza na nossa fé. Vamos abrir os nossos olhos, meus irmãos. Deus exige oração. Eu, pastor, peço, meus irmãos, orem. Com muita educação, peço, por favor, orem. Deus exige. E Ele exige porque pode. Tem um ditado mundano que diz o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A respeito de Deus é o seguinte: manda quem pode, Deus pode, obedece quem tem fé. Se você tem fé, se nós temos fé, vamos obedecer aquele que pode. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, para dar continuidade a esse ensino sobre os dois fundamentos. Jesus diz, Mateus 7, versículo 13 e 14: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus aqui diz que a vida cristã não é fácil, é apertado, é estreito. Não pense que só porque você vem para a igreja, não pense que só porque você é batizado, não pense que só porque você ocupa este ou aquele cargo aqui na igreja, não pense que isso é garantia
para você ter uma vida sossegada, ter uma vida tranquila, ter uma vida cheia de regalias da parte de Deus. Meus irmãos, Deus não dá regalias para ninguém. Procura na Bíblia um único homem, uma única mulher de Deus que recebeu regalias de Deus. Não, regalia não. Regalias não. Deus abençoou, Deus entrou com providência, Deus socorreu, Deus derramou dádivas na presença dele, Deus foi de encontro a homens e mulheres em suas necessidades. Agora, regalias, para o bucho ficar crescendo, para a gordura ficar aumentando, enquanto o crente vive de qualquer maneira, não, isso não. Deus não dá essa regalia para ninguém, não. Temos que nos esforçar. Temos que entender que é apertado, temos que entender que é estreito e apertado ficar de joelhos, é estreito e apertado muitas vezes vir para o culto, porque muitas vezes nosso corpo está cansado, está enfermo, e eu entendo os irmãos que não puderam vir hoje por conta de enfermidade, não estou julgando, eu sei que existem enfermidades que de fato têm impedimento, mas é estreito, meus irmãos, é apertado, nós temos que entender isso. Larga e espaçosa é a porta da Nova Jerusalém. E para variar tem duas portas, todo mundo passa aí tranquilo. Mas a porta da salvação, aquela que vai para o céu, é estreita. O caminho não é espaçoso, não. É só você e a sua fé. Nada pode estar entulhando o seu coração. Nenhuma bagagem inútil pode estar ali nos seus lombos. É só você e a sua fé se esforçando e se dedicando. Ah, pastor, mas eu pensei que a salvação é pela graça. Sim, de fato é pela graça, meus irmãos. A nossa salvação é mediante Jesus Cristo na cruz, que morreu sem que houvesse da minha vida e da sua vida necessidade de pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000, não. Nada, absolutamente nada a respeito do reino de Deus, meus irmãos, é em troca de dinheiro. Jesus morreu sem nos cobrar nada. É pela graça e pela misericórdia que nós somos salvos. Mas permanecer salvo não é de graça. Permanecer no caminho da salvação não é de graça, pois o próprio Jesus nos ordenou: tome a tua cruz e siga-me. Nenhuma cruz é leve, nenhuma cruz é suave, nenhuma cruz, meus irmãos e minhas irmãs, é tranquilo de carregar. Toda a cruz é pesada. E pare de acreditar que a sua cruz são pessoas. Tem gente que pensa que a cruz é o marido, tem marido que pensa que a cruz é a esposa, tem mãe que pensa que a cruz são os filhos, tem filhos que pensam que a cruz é o pai. Não, a cruz não é pessoas, a cruz não é a carne e o sangue. A cruz é a sua dedicação em se esforçar a rejeitar todas as bandejas do diabo, a fugir da aparência do mal e a seguir Jesus. Mesmo se todo mundo estiver tomando o caminho contrário, só você seguindo Jesus, carrega a tua cruz e faça isso. E não abandone a sua fé, não desista, não troque a sua salvação por um fardo leve, não troque a sua salvação por uma porta, por um caminho espaçoso. Permaneça no caminho que você está. Está difícil, está complicado, de fato não é fácil ser cristão, mas uma coroa de glória nos espera. E pode ter certeza, meus irmãos, se permanecermos firmes, seguindo Jesus, se permanecermos firmes nesse caminho, nessa porta estreita e apertado, a nossa vida estará firmada na rocha que é Cristo Jesus. Diante disso, meus irmãos, fica a pergunta: estamos firmados na rocha? Voltará liberto e curado para receber Jesus como Salvador. Amém? Obrigado. Diante disso, meus irmãos, a nossa vida está firmada na rocha. Se a nossa vida de oração for um sinal de que a nossa vida está firmada na rocha, estamos firmados na rocha, porque se a nossa vida de oração se resumir a apenas 10 minutos por dia, acredite, há muito tempo já estamos caídos e nem percebemos. A nossa vida está firmada na rocha, o meu coração está trancado, o meu coração está cheio de rancor, o meu coração está cheio de ira por alguma pessoa, ou não tem nada disso no meu coração, mas tem alguém que não gosta de mim, tem alguém que não vai com a minha cara, está ao seu alcance ir essa pessoa, vá dessa pessoa, não para tirar satisfação, não para ir confrontar,
mas para abençoar, como um presente, dá para ele e dá para ela. Antes de ontem, meus irmãos, eu tive certeza que uma das pessoas que eu vi em sonho, que Deus me alertou, que estão me odiando, são 3. Eu tive certeza. Porque essa pessoa passou a pouco mais de 1 metro de mim e virou a cara. Fez assim, ó. E é uma pessoa que proclama a palavra de Deus. Mas eu estou orando, eu estou clamando, eu estou intercedendo por essa vida, bem como pelas outras vidas. Eu não tenho acesso, eu não tenho como chegar, eu não tenho proximidade, nenhuma proximidade eu tenho com essas pessoas, pouca. Com 2 delas eu até tenho certa proximidade, mas com uma específica não. Mas eu tenho orado, eu tenho clamado para Deus abençoar essas pessoas, porque senão eu vou levar a minha vida para a areia. Se eu não orar por essas pessoas, se eu não ter misericórdia e interceder por essas pessoas, se o meu coração ficar sujo de rancor e de ódio por essas pessoas, eu vou tirar a minha vida da rocha que é Cristo e vou levar para a areia, e vou ser derrubado muito facilmente. A nossa vida está firmada na rocha, meus irmãos. Vamos sondar o nosso coração. Durante muitos anos eu ouvi muitas pregações a respeito sobre os 2 fundamentos da seguinte forma: aquele que está firmado na rocha é aquele que está firmado na palavra. E não deixa de ser uma verdade, mas é uma meia verdade. Porque não adianta você abrir a sua boca e dizer que eu estou firmado na palavra e não praticar a palavra e não obedecer a palavra. De nada adianta você acreditar que está firmado em Jesus só porque acredita em Jesus, porque o diabo acredita em Jesus e a casa dele está firmada na areia. Satanás acredita em Jesus. Então de nada adianta abrir a nossa boca, a minha vida está firmada na rocha. Se tiver ódio no coração, não está. Se tiver ira no coração, não está. Se não estiver sendo luz do mundo, se não estiver sendo sal da terra, se não estiver dando testemunho de que é cristão, de que é cristã, sua vida não está firmada na rocha, está firmada na areia. E olha só que interessante, Jesus disse que aquele que está firmado na areia também escuta a palavra dele. Escuta, mas não pratica. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a igreja. Muitos na igreja escutam a palavra e não praticam. Muitos na igreja escutam o evangelho e não praticam. Muitos na igreja escutam a palavra do Senhor e não colocam em prática. Estão na igreja, mas estão firmados na areia. Estão na igreja, mas não estão firmados na rocha. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso, meus irmãos, porque isso é desvalorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Um dia, meus irmãos, a cruz de Cristo foi firmada em uma pedra. O Gólgota é uma pedra, é uma montanha que tinha lá em Israel. Hoje reduziu-se a pó praticamente. Séculos passam e tudo vai diminuindo, aumentando, mas o Gólgota, sabe-se onde está, sabe onde é a localização do Gólgota. Inclusive existe até uma foto antiga em preto e branco, foi tirada há muito tempo atrás, porque Gólgota significa lugar da caveira. Então a foto que foi tirada há muito tempo atrás dava para ver de fato uma silhueta assim, de um rosto, de uma caveira. Mas hoje não, hoje é uma pilha assim, de montanha. Sabe-se lá em Israel onde é do Gólgota. Um dia a cruz de Cristo esteve firmada em uma rocha, para que a nossa vida se firme em uma rocha, por meio do sangue dele, por meio da nossa vida rendida aos pés dele. Mas precisamos entender que evangelho não é de boca para fora. Evangelho, meus irmãos, não é apenas abrir a boca e dizer eu estou com Cristo. Quer ver uma coisa que eu não concordo, porque não é bíblico? Penso um cara muito chato assim para aquilo que não é bíblico. É muito comum, até em nosso meio mesmo eu já ouvi. Um exemplo só, viu, Mano Valina? Mano Valina, para o Senhor, como é que a senhora está? Ô pastor, eu estou bem. Vou dizer que estou bem para não piorar, né? Eu não concordo com isso não. Se está ruim, fala que está ruim, meus irmãos. Não precisa disfarçar não. Se está ruim, fala que está ruim, pede oração. Ô pastor, não estou bem não. Pastor, estou sentindo dor, pastor, estou passando por luta. Não existe essa de falar que está bem para melhorar. Isso é conversa fiada, tá bom? Pode até continuar com esse hábito. Eu entendo que é um hábito, é um costume que a pessoa tem. Mas, à luz da Bíblia, temos que abrir a nossa boca e rasgar o nosso coração e clamar por socorro. Na minha angústia clamei ao Senhor. Então nós temos que ser sinceros e verdadeiros, porque não adianta falar que está bem. Falar que está bem não melhora não, meus irmãos. Agora, se você abrir a sua boca e falar para Deus, Deus está ruim, Deus está doendo,
Deus está sofrendo, Deus está doído. Pode ter certeza que a graça dele virá sobre nós. Da mesma forma, de nada adianta abrir a boca para falar: eu sou de Deus, a minha vida está firmada em Cristo, eu estou revestido com a armadura de Deus, o sangue de Cristo me cobre. De nada adianta você abrir a sua boca para falar isso e não dar testemunho de fato que essas palavras são fiéis e verdadeiras em tua vida. Como? Firmado na rocha, estabelecido na rocha, ouvindo a palavra do Senhor, e não somente ouvindo, como também praticando. Caso contrário, meus irmãos, a nossa vida vai se assemelhar, lamentavelmente eu preciso usar esse exemplo, a nossa vida vai se assemelhar a esse homem que entrou embriagado aqui na igreja e saiu há pouco tempo. Ele entrou na igreja, ele ouviu a palavra, ele veio aqui à frente pedir oração, mas como que ele saiu? Ainda embriagado, ainda cambaleante. Que os anjos segurem ele para ele não cair, para não bater a cabeça. Mas estava caído na porta da igreja. Ele entrou, ele ouviu a palavra, ele recebeu a oração, mas saiu cambaleante. Assim se assemelha todo homem e toda mulher que ouve a palavra, assim como esse homem embriagado ouviu, mas não pratica, não obedece. Vamos, meus irmãos, tomar vergonha na cara, a começar de mim, pastor. Ser crente, ser evangélico, ser destro daquela igreja, isso não assusta o diabo não, meus irmãos. Ah, eu sou crente, o diabo vai correr de mim. É aí que ele vai se levantar contra você. O diabo se levanta contra crente. Não pense que é só porque você é crente que o diabo vai ter medo de você.